Chorando de frio, ela foi jogada na neve sem casaco. A madrasta riu, até um carro preto parar diante da casa. Dele saiu um homem rico que ofereceu abrigo e chá, mas ela não sabia que ele era dono da cidade inteira. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na vida. Se essa história emocionou você, sendo ouvinte premium, há romances ainda mais profundos, intensos e secretos. São histórias que só os membros mais íntimos conhecem. Clique em Seja Membro agora e ouça as melhores histórias exclusivas com preço acessível. Carolina caminhava pelas ruas de Petrópolis com os pés encharcados e o corpo tremendo de frio. A chuva fustigava seu rosto enquanto ela se afastava da casa onde crescera. Agora, apenas uma lembrança amarga. Os pingos grossos misturavam-se às lágrimas que escorriam por suas bochechas avermelhadas pelo vento gelado que descia da serra. O céu escuro de julho parecia compartilhar de sua dor, desabando sobre a cidade histórica com uma intensidade perturbadora. Não quero mais ver você nesta casa. As palavras de Solange, sua madrasta, ainda ecoavam em sua mente como uma sentença cruel. Desde que seu pai, Antônio, partira para uma longa viagem de negócios há 3 meses, a convivência tornara-se insuportável. O que antes era apenas indiferença, transformou-se em hostilidade declarada. Carolina ajeitou a pequena mochila nas costas, único pertence que conseguira pegar antes de ser expulsa. Dentro dela, algumas roupas, documentos e a foto que mais estimava. Ela e seu pai sorridentes em frente ao Palácio de Cristal, um dos cartões postais de Petrópolis. Aquela imagem representava um tempo em que ainda existia felicidade em sua vida, antes de Solange entrar em cena com suas 2 filhas, Débora e Vanessa. A jovem de 23 anos seguia sem destino certo. Havia pensado em procurar alguma amiga, mas a vergonha a impedia. Como explicaria que fora expulsa de casa? Além disso, a tempestade que caía dificultava qualquer tentativa de orientação. As ruas históricas de Petrópolis, normalmente charmosas com seus casarões imperiais e jardins floridos, agora pareciam um labirinto sombrio e hostil. O temporal aumentava a cada minuto. Carolina procurou abrigo sob a marquise de uma loja fechada, enquanto tentava reorganizar seus pensamentos. Observou seu reflexo distorcido na vitrine. Os cabelos castanhos escuros grudados ao rosto, os olhos verdes avermelhados de tanto chorar, a pele clara, agora pálida pelo frio. Não reconhecia mais a estudante de arquitetura confiante que costumava ser. Como chegamos a esse ponto, pai? Sussurrou para si mesma, lembrando-se de como sua vida mudara drasticamente nos últimos anos. Antônio Mendonça, empresário bem-sucedido do ramo da construção civil, conhecera Solange em uma festa beneficente. O encantamento foi imediato, e menos de 6 meses depois, estavam casados. No início, tudo parecia perfeito. Solange se mostrava atenciosa e suas filhas educadas. Carolina até chegou a pensar que finalmente teria a família que sonhava desde o falecimento de sua mãe, quando ainda era criança. A ilusão não durou muito. Assim que Antônio precisou viajar com frequência para expandir os negócios, Solange revelou sua verdadeira face. As refeições em família se tornaram momentos de provocações veladas. O espaço de Carolina na casa foi sendo gradualmente reduzido. Suas opiniões ignoradas, sua presença, um incômodo constante. Naquela manhã, a situação chegara ao limite. Carolina encontrara seus projetos da faculdade rasgados sobre a cama. Ao questionar Solange, foi recebida com acusações absurdas de ter desrespeitado suas filhas e de ser uma ingrata que nunca aceitara a nova família. A discussão escalou rapidamente, até que Solange, em um acesso de fúria, ordenou que saísse imediatamente. Um trovão violento trouxe Carolina de volta ao presente. A chuva formava pequenas cascatas nas ruas íngremes da cidade serrana, e o céu escurecia ainda mais, anunciando que o temporal estava longe de acabar. Ela precisava encontrar um lugar para passar a noite. Reunindo coragem, Carolina deixou seu abrigo temporário e continuou caminhando, agora em direção ao centro da cidade.
Talvez conseguisse um quarto barato em alguma pousada, pelo menos até decidir o que fazer. Seus passos vacilantes a levaram pela Rua Teresa, normalmente movimentada com suas lojas de roupas, mas agora praticamente deserta devido à tempestade. Um carro passou em alta velocidade, jogando uma onda de água suja sobre ela. Carolina sentiu o desespero crescer em seu peito. O dinheiro que tinha não duraria muito, e logo precisaria de um emprego e um lugar definitivo para ficar. Como reconstruiria sua vida? Como continuaria seus estudos? Seus sonhos de se tornar uma arquiteta renomada pareciam cada vez mais distantes. Estava tão absorta em seus pensamentos que não percebeu a aproximação de um carro preto que diminuiu a velocidade ao seu lado. Um Range Rover imponente, com vidros escuros, parou silenciosamente próximo à calçada. Carolina sentiu um arrepio de medo e acelerou o passo, lembrando-se de todas as histórias que ouvira sobre jovens desaparecidas. O vidro do passageiro baixou lentamente, revelando o rosto de um homem de aproximadamente 40 anos, com feições fortes e olhar penetrante. "Senhorita, está precisando de ajuda?" perguntou com uma voz grave, mas surpreendentemente gentil. Carolina hesitou, estudando o estranho. Havia algo familiar naquele rosto de barba bem aparada e olhos escuros que transmitiam uma melancolia profunda. "Está tudo bem, obrigada", respondeu, continuando a caminhar. O homem manobrando o carro para acompanhar seu ritmo. "Desculpe insistir, mas essa tempestade está piorando. Não é seguro ficar na rua. Posso levá-la a algum lugar?" "Não conheço você", Carolina respondeu defensivamente, embora algo em seu interior lhe dissesse que podia confiar nele. "Meu nome é Rafael Almeida", ele se apresentou. "Sou arquiteto. Tenho um escritório aqui em Petrópolis e outro no Rio." O nome atingiu Carolina como um raio. Rafael Almeida era uma lenda viva da arquitetura brasileira, responsável por projetos inovadores e sustentáveis que revolucionaram o cenário urbano no país. Suas criações eram estudadas na faculdade como exemplos de perfeita integração entre funcionalidade, beleza e respeito ao meio ambiente. "Rafael Almeida? O Rafael Almeida?" ela perguntou incrédula. Eu sou estudante de arquitetura. Seu trabalho é incrível." Um breve sorriso iluminou o rosto do homem. "Obrigado. Agora mais um motivo para aceitar minha ajuda. Não posso deixar uma futura colega de profissão enfrentar essa tempestade sozinha." Naquele momento, um trovão ensurdecedor cortou o céu, seguido por um relâmpago que iluminou brevemente as ruas de paralelepípedos. A chuva intensificou-se ainda mais, e Carolina sentiu-se completamente vulnerável. "Posso levá-la até um hotel ou para a casa de algum conhecido?" ofereceu Rafael, percebendo sua hesitação. Carolina mordeu o lábio, indecisa. A situação era surreal. Seu ídolo profissional aparecendo como um anjo da guarda no momento mais desesperador de sua vida. Era coincidência demais ou seria o destino? "Na verdade, não tenho para onde ir", admitiu finalmente, a voz quase inaudível sob o barulho da chuva. Rafael a observou por alguns instantes, como se tentasse desvendar um enigma. Seus olhos revelavam uma mistura de compaixão e curiosidade. "Tenho uma casa grande aqui perto, no Quarteirão Brasileiro. Há vários quartos de hóspedes vazios. Pode ficar lá até a tempestade passar e reorganizar seus planos", ofereceu ele, abrindo a porta do passageiro. Sem compromissos, apenas um abrigo temporário. Carolina sabia que a sensatez mandaria recusar, mas algo no olhar daquele homem a fez confiar. Talvez fosse o cansaço, talvez o desespero, ou talvez um instinto que não compreendia completamente, mas que a impelia a aceitar aquela oferta inesperada. Com o coração acelerado, ela entrou no carro, levando consigo não apenas a pequena mochila, mas também a esperança de que aquela noite terrível pudesse ser o início de algo novo. O que ela não sabia era que aquele encontro aparentemente casual já estava escrito nas estrelas muito antes daquela tempestade começar. O carro de Rafael serpenteava pelas ruas íngremes de Petrópolis, deixando para trás o centro histórico e adentrando uma área mais reservada da cidade imperial. Carolina observava pela janela as gotas de chuva que escorriam pelo vidro, criando padrões hipnóticos que pareciam dançar ao ritmo dos limpadores.
O silêncio entre eles era quebrado apenas pelo som suave da música clássica que emanava do sistema de som sofisticado. Villa-Lobos, comentou Rafael, notando o interesse de Carolina pela melodia. Sempre escuto quando a tempestade cai. Parece que a música e a chuva foram feitas uma para a outra. É lindo, respondeu ela, sentindo-se estranhamente confortável apesar da situação inusitada. Minha mãe adorava música clássica. Ela tocava piano. Rafael lançou-lhe um olhar curioso. E ela ainda toca? Carolina desviou o olhar, fixando-o novamente na paisagem nebulosa do lado de fora. Não, ela nos deixou quando eu tinha 8 anos. Uma doença repentina. Sinto muito, disse Rafael com sinceridade na voz. Algo em seu tom sugeria que ele compreendia perfeitamente a dor da perda. Eu também sei como é perder alguém que amamos. Antes que Carolina pudesse perguntar mais, o carro fez uma curva fechada e entrou em uma estrada particular, ladeada por árvores centenárias que formavam um túnel natural. Ao final do caminho, emergiu uma construção imponente, que fez Carolina prender a respiração. Era uma mansão em estilo neoclássico, claramente inspirada nos palacetes imperiais que tornaram Petrópolis famosa, mas com toques contemporâneos que a diferenciavam. As colunas majestosas sustentavam uma varanda ampla e os vitrais coloridos brilhavam mesmo sob a luz fraca daquele entardecer tempestuoso. Bem-vinda à Casa das Acácias, anunciou Rafael, estacionando sob uma estrutura coberta próxima à entrada. Foi construída no final do século XIX por um barão do café que queria impressionar a família imperial. A propriedade ficou abandonada por décadas, até que a encontrei há 5 anos e decidi restaurá-la. É impressionante. Foi tudo o que Carolina conseguiu dizer, maravilhada com a beleza arquitetônica do lugar. Um homem de meia idade, vestindo roupas simples, mas impecáveis, apareceu na porta com um guarda-chuva grande. Boa noite, Sr. Rafael, cumprimentou respeitosamente. Não esperávamos o senhor com este temporal. Boa noite, Juvenal. Tivemos um imprevisto, respondeu Rafael, indicando Carolina. Esta é Carolina. Ela ficará conosco por alguns dias. Juvenal assentiu discretamente, sem demonstrar surpresa, e estendeu o guarda-chuva para protegê-los até a entrada da mansão. Carolina percebeu que Rafael devia ter o hábito de trazer hóspedes inesperados, dada a naturalidade com que seu funcionário reagiu. Ao entrar na mansão, Carolina sentiu como se tivesse sido transportada para outro mundo. O interior era ainda mais impressionante que a fachada. Um hall de entrada majestoso com piso de mármore conduzia a uma escadaria central imponente. Candelabros de cristal pendiam do teto alto, iluminando móveis antigos, restaurados com maestria e obras de arte contemporâneas, que criavam um contraste harmonioso. Juvenal, por favor, prepare o quarto azul para nossa hóspede, pediu Rafael. E peça à dona Zuleika que sirva o jantar em 1 hora. Imediatamente, senhor, respondeu o mordomo, retirando-se silenciosamente. Rafael conduziu Carolina até uma sala de estar ampla, onde uma lareira crepitava, afastando a umidade e o frio daquela noite chuvosa. As paredes eram cobertas por estantes repletas de livros e grandes janelas ofereciam o que deveria ser uma vista espetacular dos jardins e montanhas, agora ocultos pela escuridão e pela chuva. Fique à vontade, disse ele, indicando um sofá confortável. Gostaria de algo quente para beber? Chá, café, chocolate? Um chá seria perfeito, respondeu Carolina, ainda tentando absorver a magnitude do lugar onde se encontrava. Enquanto Rafael se afastava para providenciar a bebida, Carolina observou melhor o ambiente. Sobre uma mesa lateral, uma foto emoldurada chamou sua atenção. Mostrava Rafael abraçado a uma mulher bonita, de longos cabelos negros e sorriso radiante. Ao fundo, a Torre Eiffel indicava que a foto fora tirada em Paris. Minha esposa, Elisa, disse Rafael, retornando com 2 xícaras fumegantes. Havia percebido o interesse de Carolina pela fotografia. Ela era pianista. Tocava divinamente como sua mãe. Carolina notou o uso do passado e o semblante triste que se formou no rosto do arquiteto. Ela também? Sim, Rafael respondeu simplesmente, entregando uma xícara a Carolina. Há 3 anos, um acidente no caminho para um concerto no Rio. Sinto muito, disse Carolina,
genuinamente compadecida. Agora entendia melhor aquela aura de melancolia que pairava sobre ele. Deve ter sido muito difícil. Rafael assentiu, sentando-se em uma poltrona próxima à lareira. Foi como se uma parte de mim tivesse partido com ela. Mergulhei no trabalho para não sucumbir à dor. Esta casa era o sonho dela, sabe? Restaurá-la, devolver-lhe a glória de outrora. Continuei o projeto como uma forma de mantê-la viva de alguma maneira. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, preenchido apenas pelo crepitar da lenha na lareira e o tamborilar da chuva nas janelas. Carolina sentia que havia uma conexão inexplicável entre eles, como se suas trajetórias de perda e recomeço tivessem sido desenhadas por uma mesma mão invisível. "E você?", perguntou Rafael finalmente. "O que aconteceu para estar sozinha naquela tempestade?" Carolina respirou fundo, sentindo o calor do chá aquecer suas mãos e seu interior. Havia algo na presença de Rafael que a fazia sentir-se segura para compartilhar sua história. "Meu pai se casou novamente há 2 anos", começou ela. Solange parecia perfeita no início, gentil, atenciosa. Mas assim que o casamento aconteceu, ela começou a mostrar sua verdadeira personalidade. "Tem 2 filhas da minha idade, Débora e Vanessa, que me tratam como uma intrusa. E seu pai? Não intervém. Ele viaja muito a trabalho. É dono de uma construtora. Nos últimos meses tem estado mais ausente que nunca, expandindo os negócios para o Nordeste. Acho que Solange só esperava uma oportunidade assim para me afastar de vez." Carolina explicou sobre a discussão daquela manhã, os projetos rasgados, as acusações injustas e a expulsão. À medida que falava, sentia o peso dos acontecimentos se abater sobre ela novamente. As lágrimas começaram a escorrer silenciosamente por seu rosto. "Desculpe", disse, enxugando o rosto com a manga do casaco ainda úmido. "Não queria desabar assim." Rafael levantou-se e sentou-se ao lado dela no sofá, oferecendo um lenço. "Não se desculpe. Às vezes precisamos desabar para depois nos reconstruirmos mais fortes." Naquele momento, Juvenal retornou à sala. "O quarto está pronto, senhor. E Dona Zuleika informa que o jantar será servido em 30 minutos. "Obrigado, Juvenal", agradeceu Rafael. Virando-se para Carolina, continuou. "Que tal descansar um pouco antes do jantar? Tenho certeza que encontrará roupas secas no quarto. Zuleika sempre mantém os armários de hóspedes bem abastecidos." Carolina assentiu, grata pela oportunidade de se recompor. Rafael a conduziu pessoalmente pela escadaria central até o 2º andar, onde um corredor amplo levava a diversas portas de madeira entalhada. "Este é o quarto azul", disse ele abrindo uma das portas. Era o preferido de Elisa. O cômodo era amplo e elegante, decorado em tons de azul e prata. Uma cama king size com dossel ocupava o centro, ladeada por mesinhas de cabeceira com abajures vintage. As janelas altas estavam cobertas por cortinas de veludo que combinavam com a colcha bordada. Um closet aberto mostrava várias peças de roupa feminina, ainda com etiquetas. "São todas novas", explicou Rafael, notando o olhar surpreso de Carolina. Elisa estava sempre renovando o guarda-roupa dos quartos de hóspedes. Dizia que nunca saberíamos quando alguém precisaria de um refúgio temporário. "Ela parecia ser uma pessoa maravilhosa", comentou Carolina, tocada pelo gesto de uma mulher que nunca conhecera. "Era", confirmou Rafael com um sorriso nostálgico. "Tenho certeza que vocês teriam se dado bem. Ela também amava a arquitetura, embora sua paixão fosse a música." Ele caminhou até uma porta lateral. "O banheiro fica aqui. Tem tudo o que precisar. Sinta-se em casa, Carolina. Nos vemos para o jantar." Assim que Rafael saiu, Carolina explorou melhor o quarto, ainda incrédula com a mudança repentina em sua situação. Horas antes, estava sendo expulsa de casa. Agora encontrava-se hospedada na mansão de um dos arquitetos mais renomados do país. O banheiro era luxuoso, com uma banheira antiga restaurada e amenidades dignas de um hotel 5 estrelas. Carolina permitiu-se um banho quente e demorado, deixando que a água levasse embora não apenas o frio e a umidade, mas também parte da angústia que carregava. Depois, enrolada em um roupão macio, examinou as roupas no closet. Encontrou um conjunto simples, mas elegante, que parecia ter sido feito para ela: calça preta de alfaiataria
e uma blusa de seda azul petróleo. Surpreendentemente, serviam perfeitamente. Enquanto se arrumava, Carolina observou mais detalhadamente o quarto. Sobre a escrivaninha no canto, havia vários livros de arquitetura, como se o cômodo tivesse sido preparado especialmente para ela. Um deles, inclusive, era de autoria do próprio Rafael, Arquitetura Sensorial, construindo espaços que respiram. Intrigada, Carolina abriu o livro. Na página de dedicatória, leu: Para Elisa, que me ensinou a ver além das formas e encontrar a alma nos espaços. E para C, que um dia entenderá seu lugar nesta história. Carolina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Quem seria C? Seria possível que... Não, devia ser apenas uma coincidência. Fechou o livro rapidamente, como se tivesse sido pega bisbilhotando algo proibido. Nesse momento, ouviu uma batida suave na porta. Era Juvenal, vindo anunciar que o jantar estava servido. Enquanto o seguia pelo corredor, Carolina não conseguia afastar a sensação de que havia muito mais naquela mansão e em Rafael Almeida do que podia imaginar. Algo a conectava àquele lugar, uma ligação invisível que parecia ter sido tecida muito antes daquela noite tempestuosa. A sala de jantar da mansão era tão impressionante quanto o restante da casa. Uma mesa de madeira maciça, longa o suficiente para acomodar 20 pessoas, estava arrumada em uma das extremidades apenas para 2 lugares. Candelabros prateados sustentavam velas que dançavam suavemente, criando uma atmosfera acolhedora apesar da imponência do ambiente. Através das janelas altas, relâmpagos ocasionais iluminavam o jardim, revelando brevemente a silhueta de árvores centenárias sacudidas pelo vento. Rafael já aguardava quando Carolina entrou. Ele havia trocado as roupas casuais por uma camisa social azul marinho e calça escura. Ao vê-la, seus olhos se iluminaram com algo que parecia além da simples admiração. "Essa cor fica perfeita em você", comentou ele, puxando uma cadeira para que ela se sentasse. "Lembra o oceano antes de uma tempestade." Carolina corou levemente com o elogio. "Obrigada por tudo isso. Ainda não consigo acreditar na sua generosidade com uma completa estranha." Rafael sorriu enigmaticamente. "Talvez não sejamos tão estranhos assim." Antes que Carolina pudesse questionar o significado daquela frase, Dona Zuleika, uma senhora de aparência maternal, entrou trazendo uma sopeira fumegante. "Creme de abóbora com gengibre", anunciou com um sorriso caloroso. "Perfeito para uma noite fria como esta." Durante o jantar, servido em várias etapas deliciosas, a conversa fluiu naturalmente. Rafael perguntou sobre os estudos de Carolina, suas aspirações profissionais, seus projetos favoritos. Ela falou com paixão sobre seu amor pela arquitetura sustentável e sobre como sonhava criar espaços que respeitassem o meio ambiente enquanto proporcionavam bem-estar aos usuários. "Exatamente o que defendo em meu trabalho", observou Rafael, genuinamente impressionado. "É raro encontrar jovens arquitetos com essa visão holística. Na verdade, foi seu livro Arquitetura Biofílica que me inspirou a seguir esse caminho", confessou Carolina. "Li quando estava no primeiro ano da faculdade e mudou completamente minha perspectiva." Rafael pareceu tocado pela revelação. "É gratificante saber que minhas ideias encontraram ressonância em uma mente jovem e brilhante como a sua." A sobremesa, um pudim de leite perfeito, foi servida ao som de mais trovões, que pareciam cada vez mais próximos. As luzes da mansão piscaram algumas vezes. "Parece que a tempestade está piorando", comentou Rafael. "O sistema elétrico aqui é antigo, apesar de todas as reformas. Não me surpreenderia se ficássemos sem energia em algum momento." Como se suas palavras tivessem o poder de comandar os elementos, um estrondo particularmente forte sacudiu as janelas e, segundos depois, toda a casa mergulhou na escuridão. Apenas as velas na mesa de jantar continuavam a oferecer sua luz trêmula. "Bem-vinda oficialmente à Casa das Acácias", brincou Rafael, levantando-se para acender mais velas que estavam estrategicamente posicionadas em aparadores pela sala. "Dizem que uma casa antiga só aceita verdadeiramente um visitante depois de mostrar seu temperamento." Carolina riu, encantada com a maneira como ele transformava um inconveniente em algo quase mágico.
Nesse caso, acho que fui aceita. Juvenal apareceu com lanternas e mais velas. O gerador deve entrar em funcionamento em breve, senhor, mas a tempestade danificou alguma coisa na fiação externa. Não se preocupe, Juvenal, respondeu Rafael tranquilamente. Aproveitaremos para mostrar à nossa hóspede como a casa fica ainda mais especial à luz de velas. Com uma lanterna em mãos, Rafael convidou Carolina a conhecer o restante da mansão. Eles percorreram cômodos que pareciam contar histórias de épocas passadas. Um salão de baile com espelhos que multiplicavam o brilho das velas. Uma biblioteca com milhares de volumes organizados por temas. Uma sala de música, onde um piano de cauda Steinway aguardava silenciosamente por mãos que nunca mais o tocariam. Era aqui que Elisa passava a maior parte do tempo, disse Rafael, passando os dedos pelas teclas sem pressioná-las. Ela dizia que a acústica deste cômodo era perfeita. Carolina percebeu o quanto ele ainda sofria pela perda. Havia uma dor contida em cada menção ao nome da esposa, como uma ferida que se recusava a cicatrizar completamente. "Você toca?" perguntou ela, tentando aliviar o momento melancólico. Rafael balançou a cabeça. "Nunca tive talento para a música. Meu dom sempre foi criar espaços, não sons." Ele sorriu suavemente, mas adorava ouvi-la tocar. Continuando o tour, chegaram a uma porta entalhada no final de um corredor. Rafael hesitou brevemente antes de abri-la. "Este é meu escritório pessoal", explicou, dando passagem para Carolina, "onde nascem todos os meus projetos." O cômodo era um fascinante misto de estúdio tradicional de arquitetura e laboratório criativo moderno. Pranchetas conviviam com computadores de última geração. Modelos em escala de diversos projetos ocupavam estantes e mesas. As paredes estavam cobertas por esboços, plantas baixas e fotografias de obras concluídas. "É incrível", admirou Carolina, aproximando-se de uma maquete detalhada que reconheceu imediatamente. "Este é o Centro Cultural Guimarães Rosa, em Belo Horizonte. Visitei ano passado durante uma viagem de estudos. Um dos meus projetos favoritos", confirmou Rafael. "Foi um desafio integrar o edifício histórico com a ampliação contemporânea." Enquanto explorava o escritório, Carolina notou uma estante parcialmente oculta por uma cortina. Impulsionada pela curiosidade, afastou levemente o tecido, revelando uma coleção de álbuns antigos e caixas ornamentadas. "São recordações de família", explicou Rafael, percebendo seu interesse. "Algumas datam do século XIX, quando meus antepassados chegaram ao Brasil." Carolina ia se afastar respeitosamente quando algo chamou sua atenção. Uma caixa de madeira entalhada com as iniciais MCA em cobre. "Posso?" perguntou, indicando a caixa. Rafael pareceu momentaneamente tenso, mas assentiu. "Claro." Com cuidado, Carolina pegou a caixa e a abriu. Dentro, encontrou um diário antigo com capa de couro vermelho desgastado. Ao abri-lo, deparou-se com uma caligrafia elegante datada de 1895. "Maria Clara Almeida", leu Rafael, observando a primeira página por cima do ombro de Carolina. "Minha trisavó. Foi uma mulher extraordinária para sua época. Administrava sozinha as propriedades da família enquanto o marido viajava pelo mundo." Carolina folheou algumas páginas, fascinada pelas descrições detalhadas da sociedade petropolitana do final do século XIX. Maria Clara escrevia sobre os bailes no Palácio Imperial, as tardes de chá com a princesa Isabel, os veraneios da elite carioca que escapava do calor da capital. De repente, um nome familiar saltou aos olhos de Carolina. Hoje recebi a visita de Augusto Mendonça e sua encantadora filha Helena. O pobre homem parece devastado pela recente perda da esposa, mas encontra consolo na criação da menina, que demonstra talento extraordinário para o piano apesar da pouca idade. Carolina sentiu o coração acelerar. "Mendonça? Esse é o meu sobrenome." Rafael não pareceu surpreso. "Eu sei." "Como assim você sabe?" perguntou Carolina confusa. Rafael pegou gentilmente o diário de suas mãos e virou algumas páginas até encontrar o que procurava. "Aqui", disse, apontando para uma entrada datada de 1896. "O jovem Fernando Almeida, meu filho mais novo, retornou hoje de Paris. Mal posso conter minha alegria ao vê-lo novamente após 3 anos de ausência.
trouxe consigo ideias modernas sobre arquitetura e urbanismo que certamente causarão frisson na sociedade conservadora de Petrópolis. Mais surpreendente ainda foi descobrir seu afeto por Helena Mendonça, que floresceu em uma bela jovem durante sua ausência. Augusto reluta em aceitar o romance, temendo perder a única família que lhe resta, mas vejo em seus olhos que não resistirá muito tempo ao amor verdadeiro que une os jovens. Carolina olhou para Rafael atônita. Está sugerindo que somos parentes? Não exatamente, respondeu ele, folheando mais algumas páginas. Fernando e Helena ficaram noivos, mas nunca se casaram. Um desentendimento entre as famílias separou o casal. Helena acabou casando-se com um comerciante do Rio de Janeiro, enquanto Fernando permaneceu solteiro pelo resto da vida, dedicando-se inteiramente à arquitetura. Mas então, qual é a conexão entre nós? Rafael fechou o diário e o recolocou na caixa. A história é complexa e se estende por gerações. Este diário é apenas uma peça do quebra-cabeça. Carolina sentiu que ele estava evitando algo, retendo informações importantes. Por que tenho a impressão de que você já sabia quem eu era quando me encontrou na rua? Um sorriso enigmático surgiu nos lábios de Rafael. Talvez eu estivesse esperando por você há mais tempo do que imagina. Antes que Carolina pudesse insistir, as luzes piscaram e voltaram a funcionar. O gerador finalmente havia entrado em operação. A atmosfera íntima criada pelas velas deu lugar à claridade elétrica que, de alguma forma, parecia menos reveladora que a penumbra anterior. Está ficando tarde, disse Rafael, consultando o relógio. Continuaremos esta conversa amanhã, se não se importar. Há muito mais a ser descoberto. Carolina assentiu, mesmo insatisfeita com o abrupto fim da conversa. Enquanto seguia para seu quarto, não conseguia parar de pensar no diário e nas coincidências, se é que eram apenas coincidências, que haviam guiado seus passos até aquela mansão. Já deitada na confortável cama do quarto azul, com a tempestade ainda castigando as janelas, Carolina tentava organizar seus pensamentos. Por que Rafael tinha aquele livro com uma dedicatória a alguém com a inicial C? Por que parecia conhecer sua história antes mesmo de ela contá-la? E que outros segredos aquele diário guardava sobre a conexão entre as famílias Almeida e Mendonça? Determinada a descobrir mais, Carolina esperou até que o silêncio tomasse conta da mansão. Então, guiada apenas pela luz fraca do abajur, levantou-se e abriu a porta do quarto com cuidado. O corredor estava deserto. Era hora de voltar ao escritório de Rafael e continuar sua investigação no diário de Maria Clara Almeida. Algo lhe dizia que as respostas que buscava estavam escritas naquelas páginas amareladas pelo tempo, aguardando pacientemente para serem descobertas. Carolina caminhava pelo corredor escuro com passos cautelosos, guiada apenas pela fraca luz de seu celular. A mansão parecia diferente à noite, como se ganhasse vida própria. Os contornos dos móveis antigos projetavam sombras fantasmagóricas nas paredes, e o assoalho de madeira ocasionalmente emitia rangidos que ecoavam no silêncio. A tempestade continuava lá fora, servindo como trilha sonora perfeita para sua missão clandestina. Ao chegar à porta do escritório de Rafael, Carolina hesitou. Estaria invadindo a privacidade de seu anfitrião, o homem que generosamente a acolhera. Mas a curiosidade era mais forte. As coincidências eram muitas para serem ignoradas, e ela precisava entender a conexão entre suas famílias que Rafael parecia conhecer tão bem. Girando a maçaneta lentamente, descobriu que a porta não estava trancada. O escritório estava mergulhado na penumbra, iluminado apenas pelos relâmpagos ocasionais que penetravam pelas janelas. Carolina direcionou a luz do celular para a estante parcialmente coberta pela cortina. A caixa com o diário de Maria Clara Almeida estava exatamente onde Rafael a havia deixado. Com o coração acelerado, Carolina pegou o diário e sentou-se na poltrona próxima à janela. Começou a folhear as páginas com cuidado, buscando mais informações sobre Helena Mendonça e sua família. As entradas eram fascinantes, revelando não apenas a vida social da elite petropolitana do século XIX, mas também os pensamentos íntimos de uma mulher à frente de seu tempo. Uma entrada específica
datada de dezembro de 1896, chamou sua atenção. Hoje presenciei uma cena que partiu meu coração. Helena veio à nossa casa para devolver o anel de noivado a Fernando. Estava pálida e seus olhos vermelhos denunciavam noites em claro. Disse que seu pai a havia proibido de continuar o compromisso, revelando-lhe um segredo de família que tornava impossível a união com meu filho. Fernando implorou por explicações, mas ela recusou-se a revelar o motivo. Apenas disse entre lágrimas que algumas histórias do passado são poderosas demais para serem desafiadas. Temo pelo estado emocional de meu filho, que se trancou no estúdio e recusa-se a comer ou falar com qualquer pessoa. Carolina virou mais algumas páginas, buscando esclarecimentos sobre o misterioso segredo mencionado. Encontrou outra entrada relevante, esta de janeiro de 1897. Augusto Mendonça veio me visitar hoje, algo extraordinário considerando nosso afastamento desde o rompimento do noivado. Parecia envelhecido e carregava o peso de preocupações invisíveis. Confessou-me após muita hesitação a verdadeira razão para impedir o casamento. Aparentemente há uma maldição na família Mendonça que afeta as mulheres há gerações. Segundo ele, toda Mendonça que se casa por amor perde seu companheiro de forma trágica antes de completar um ano de matrimônio. Helena, temendo que o mesmo destino alcançasse Fernando, preferiu afastar-se a arriscar sua vida. Augusto acredita piamente nessa superstição, citando exemplos de várias gerações, incluindo sua própria esposa. Tentei argumentar contra tal absurdo, mas ele está irredutível. Como podem pessoas educadas, em pleno alvorecer do século XX, ainda se deixarem guiar por crendices medievais? Carolina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Sua mãe também havia partido quando ela era pequena, deixando seu pai devastado. Seria possível que... Não, era absurdo acreditar em maldições nos dias de hoje. Devia ser apenas uma triste coincidência. Continuou lendo, absorta nas histórias do passado. O diário saltava alguns períodos com Maria Clara ocasionalmente mencionando atualizações sobre Helena e Fernando. Aparentemente, Helena havia se casado com um comerciante chamado Carlos Ribeiro e mudado-se para o Rio de Janeiro. Fernando, por sua vez, viajara para a Europa, onde permaneceu por vários anos, retornando apenas após a morte de seus pais para assumir os negócios da família. Uma entrada final datada de 1920 trouxe uma revelação surpreendente. Fernando retornou da Europa com um filho de 10 anos, Antônio. O menino é a imagem do pai, com os mesmos olhos intensos e a mesma paixão por desenhar edifícios. Fernando nunca revelou a identidade da mãe do garoto, mas não posso deixar de notar a semelhança impressionante com Helena em seu sorriso e na forma como inclina levemente a cabeça ao concentrar-se. Seria possível que, apesar de todos os obstáculos, eles tenham se encontrado novamente? O destino tem formas misteriosas de corrigir seus próprios desvios. Carolina fechou o diário, sentindo-se emocionalmente sobrecarregada. Se suas suspeitas estivessem corretas, existia uma conexão ancestral entre ela e Rafael, uma história de amor interrompida que ecoava através das gerações. Mas ainda havia peças faltando no quebra-cabeça. Encontrou o que procurava? A voz grave de Rafael a sobressaltou. Ele estava parado na porta do escritório, observando-a com uma expressão que misturava divertimento e compreensão. Me desculpe, gaguejou Carolina, constrangida por ter sido pega bisbilhotando. Não consegui resistir. Precisava saber mais. Rafael entrou no escritório e acendeu uma luminária, dissipando parcialmente as sombras. Não parecia zangado, apenas curioso. E o que descobriu? Perguntou, sentando-se na poltrona à frente dela. Carolina respirou fundo antes de responder. Aparentemente, nossas famílias estiveram conectadas no passado. Helena Mendonça e Fernando Almeida estavam noivos, mas se separaram por causa de uma suposta maldição, e há sugestões de que possam ter tido um filho juntos, mesmo depois da separação. Rafael assentiu lentamente. A história é ainda mais complexa do que isso. Antônio Almeida era de fato filho de Fernando e Helena. Eles se reencontraram em Paris anos depois, quando Helena já era viúva. Tiveram um breve romance que resultou no nascimento de Antônio.
Mas Helena, ainda temendo a maldição, abandonou o filho aos cuidados de Fernando e desapareceu novamente. Como sabe de tudo isso? Perguntou Carolina, confusa. Tenho mais diários, cartas, documentos de família que foram passados de geração em geração. Rafael levantou-se e caminhou até uma estante diferente, retirando uma caixa de metal. De dentro dela, tirou um envelope amarelado. Esta carta foi escrita por Helena para Fernando em seu leito de morte. Carolina recebeu o envelope com mãos trêmulas. A carta, datada de 1935, estava escrita com uma caligrafia trêmula, mas ainda elegante. Meu amado Fernando, enquanto a vida lentamente me abandona, sinto a necessidade de finalmente confessar toda a verdade. Nossa separação nunca foi causada por falta de amor, mas pelo medo que me consumia. A suposta maldição dos Mendonça era apenas uma invenção de meu pai, desesperado para manter intacta a fortuna da família. Ele temia que seu império comercial se diluísse com meu casamento e criou essa farsa para me afastar de você. Quando nos reencontramos em Paris, eu já havia descoberto a mentira, mas estava presa em um casamento infeliz. Nosso breve tempo juntos foi o único período de verdadeira felicidade que conheci desde nossa separação. Nosso filho, Antônio, carrega o melhor de nós dois. Peço que o proteja da amargura que marcou nossas vidas e que lhe conte a verdade quando for apropriado. Há uma última confissão que preciso fazer. Levei comigo uma parte de sua herança. O projeto original da Casa das Acácias, desenhado por você para ser nosso lar, permaneceu comigo todos estes anos. Ele está escondido dentro do piano que pertenceu à minha mãe, agora na posse de minha prima em Petrópolis. Um dia, espero que nossos descendentes possam recuperá-lo e finalmente realizar o sonho que nos foi negado. Com amor eterno, Helena. Carolina olhou para Rafael perplexa. Então você reconstruiu esta casa baseando-se em um projeto ancestral? Não exatamente, respondeu ele. O projeto original nunca foi encontrado. Reconstruí a Casa das Acácias baseando-me em fotografias antigas e nos poucos esboços que restaram nos arquivos de Fernando. Mas sempre soube da existência desse projeto perdido. E o que isso tem a ver comigo? Perguntou Carolina, sentindo que finalmente se aproximava do cerne da questão. Rafael hesitou antes de responder. Carolina, você é descendente direta de Helena Mendonça, através de um ramo da família que se estabeleceu no Nordeste. Seu pai, Antônio Mendonça, é tataraneto de Helena. E você? Sou descendente de Antônio Almeida, o filho de Fernando e Helena. Somos primos distantes, separados por gerações, mas unidos pelo mesmo sangue. Carolina tentava processar todas aquelas informações. Era surreal descobrir que havia uma conexão tão profunda com um homem que conhecera apenas horas antes. Como descobriu tudo isso? Como sabia quem eu era? Rafael sorriu melancolicamente. Sempre fui fascinado por nossa história familiar. Passei anos pesquisando, conectando os pontos, rastreando os descendentes dos Mendonça e dos Almeida. Quando encontrei informações sobre seu pai e sobre você, fiquei intrigado. Uma jovem estudante de arquitetura, com os mesmos olhos verdes de Helena nas fotografias antigas, parecia destinado. Estava me procurando? Perguntou Carolina entre chocada e lisonjeada. Digamos que estava aberto à possibilidade de nossos caminhos se cruzarem, respondeu Rafael enigmaticamente. Quando o vi naquela rua, durante a tempestade, soube imediatamente quem era. Os mesmos traços, a mesma determinação no olhar. Era como ver um fantasma do passado. Um silêncio carregado de significado instalou-se entre eles, quebrado apenas pelo som distante dos trovões. A tempestade começava a se afastar, mas a agitação interior de Carolina apenas aumentava. Por que meu pai nunca mencionou nada disso? Por que esconder nossa história familiar? Rafael deu de ombros. Talvez não soubesse. Muitas famílias perdem contato com suas origens ao longo do tempo. Ou talvez, nesse momento, foram interrompidos por batidas urgentes na porta principal da mansão, tão fortes que puderam ser ouvidas mesmo do escritório. Rafael franziu o senho, consultando o relógio. Quem poderia ser a esta hora? Juvenal apareceu à porta do escritório, parecendo preocupado.
Senhor, desculpe incomodar, mas há uma senhora insistindo em falar com a senhorita Carolina. Diz ser sua madrasta. Carolina empalideceu instantaneamente. Solange? Aqui? Como ela soube onde me encontrar? Devo mandá-la embora, senhor? Perguntou Juvenal, claramente desconfortável com a situação. Rafael olhou para Carolina, deixando a decisão em suas mãos. O que você quer fazer? Carolina respirou fundo, reunindo coragem. Depois de tudo que descobrira naquela noite, enfrentar Solange parecia menos intimidante. Vou falar com ela. Quero entender por que veio me procurar. Rafael assentiu, admirando sua determinação. Estarei ao seu lado, se precisar. Juntos desceram as escadas em direção ao hall de entrada, onde Solange aguardava, encharcada pela chuva e com uma expressão que misturava ansiedade e irritação. Ao ver Carolina, seus olhos se arregalaram em uma mistura de alívio e algo mais, algo que Carolina não conseguia decifrar completamente. Seria culpa? Carolina, disse Solange, sua voz menos arrogante que o habitual. Graças a Deus você está bem. Nós precisamos conversar. Rafael deu um passo à frente, posicionando-se protetoramente ao lado de Carolina. Boa noite, senhora. Sou Rafael Almeida, proprietário desta casa. Carolina está sob minha proteção agora. Solange estudou Rafael com intensidade, como se estivesse vendo um fantasma. Então, para completa surpresa de Carolina, ela murmurou. Então é verdade. A história se repete. Do que está falando? Perguntou Carolina confusa. Solange pareceu recuperar a compostura. Seu pai voltou de viagem mais cedo. Ele está devastado com seu desaparecimento. Precisamos que volte para casa imediatamente. Para ser maltratada novamente? Para ser expulsa na próxima vez que você se irritar? Respondeu Carolina, sentindo a raiva retornar. As coisas não são como parecem, insistiu Solange, lançando olhares nervosos para Rafael. Há muito que você não sabe, Carolina. Segredos que foram mantidos por gerações. Preciso que venha comigo agora, antes que seja tarde demais. Rafael cruzou os braços, sua expressão endurecendo. Que segredos exatamente? Sobre a falsa maldição dos Mendonça? Ou sobre o projeto escondido da Casa das Acácias? O rosto de Solange empalideceu visivelmente. Como você? Não importa. Carolina, por favor, seu pai está esperando. Ele tem algo muito importante para lhe contar. Carolina sentia-se dividida. Parte dela queria permanecer na mansão, continuar descobrindo os segredos do passado com Rafael. Outra parte ansiava por reconciliar-se com o pai, entender por que tantos segredos haviam sido mantidos. Vou com você, decidiu finalmente, mas apenas para falar com meu pai. Depois tomarei minha própria decisão sobre onde ficar. Rafael pareceu desapontado, mas respeitou sua escolha. Estarei aqui quando decidir retornar. Há muito mais a descobrir, Carolina. Nossa história ainda não terminou. Enquanto se preparava para sair com Solange, Carolina sentiu que estava no epicentro de uma trama que transcendia gerações. Qualquer que fosse o segredo que seu pai guardava, ela estava determinada a descobri-lo e, finalmente, compreender seu verdadeiro lugar naquela intrincada teia familiar. O trajeto da Casa das Acácias até a residência dos Mendonça foi marcado por um silêncio tenso. A tempestade havia diminuído para uma garoa fina, mas o ar permanecia carregado, tanto pela umidade quanto pelas palavras não ditas entre Carolina e Solange. O carro serpenteava pelas ruas estreitas de Petrópolis, as gotas de chuva deslizando pelas janelas como lágrimas silenciosas. Como me encontrou? Perguntou Carolina finalmente, incapaz de conter sua curiosidade. Solange manteve os olhos fixos na estrada, suas mãos apertando o volante com mais força que o necessário. Uma vizinha viu você entrando no carro de Rafael Almeida. Petrópolis é uma cidade pequena, Carolina. Notícias correm rápido, especialmente quando envolvem alguém tão conhecido. E por que se deu ao trabalho de me procurar depois de me expulsar? Um suspiro cansado escapou dos lábios de Solange. As coisas são mais complicadas do que parecem. Nunca quis realmente que você saísse de casa. Foi um erro de julgamento. Carolina soltou uma risada amarga. Erro de julgamento? Você destruiu meus projetos da faculdade e gritou para que eu nunca mais voltasse. Agi impulsivamente, admitiu Solange,
surpreendendo Carolina com seu tom quase arrependido. Quando seu pai ligou dizendo que voltaria antes do previsto, entrei em pânico. Sabia que não aprovaria o que eu havia feito e tentei corrigir a situação antes que ele descobrisse. Carolina estudou o perfil da madrasta com desconfiança. Em 3 anos de convivência, nunca a vira demonstrar vulnerabilidade ou admitir erros. Algo havia mudado. "O que meu pai quer me contar?" perguntou diretamente. Rafael mencionou segredos de família, uma suposta maldição. O carro fez uma curva brusca, quase derrapando no asfalto molhado. Solange recuperou o controle rapidamente, mas seu rosto havia perdido a cor. "Rafael Almeida não deveria estar envolvido nisso", disse ela, a voz trêmula. "Ele não entende as consequências de despertar histórias adormecidas há tanto tempo." "Que histórias?" "Seu pai explicará tudo", respondeu Solange evasivamente. "Não cabe a mim." O restante do trajeto transcorreu em silêncio. Carolina observava a paisagem familiar das ruas de Petrópolis, sentindo como se tivesse estado ausente por meses, não apenas um dia. Quando finalmente chegaram à casa da família Mendonça, uma construção elegante em estilo colonial, muito menor que a mansão de Rafael, mas ainda assim imponente, Carolina sentiu uma estranha mistura de alívio e apreensão. A porta da frente abriu-se antes mesmo que saíssem do carro. Antônio Mendonça estava lá, uma figura alta e imponente, cujos cabelos grisalhos e rosto marcado por rugas de expressão denunciavam os 50 e poucos anos. Seus olhos, do mesmo verde intenso dos de Carolina, estavam vermelhos e inchados, como se tivesse chorado. "Carolina!" exclamou ele, correndo para abraçá-la assim que ela saiu do carro. "Minha filha, graças a Deus você está bem." O abraço apertado do pai fez Carolina perceber o quanto sentira sua falta nos últimos meses. Apesar da raiva e da confusão, não pôde evitar retribuir o gesto com igual intensidade. "Vamos entrar", disse Antônio, passando o braço pelos ombros da filha. "Temos muito o que conversar." A casa estava silenciosa e parcialmente às escuras. Carolina notou que as filhas de Solange não estavam presentes, o que era incomum. Normalmente, Débora e Vanessa não perdiam a oportunidade de presenciar qualquer drama familiar. "Mandei as meninas para a casa da avó", explicou Solange, como se lesse seus pensamentos. "Esta conversa é apenas para nós 3. Antônio conduziu Carolina até seu escritório, um cômodo aconchegante decorado com móveis antigos e prateleiras repletas de livros e fotografias de família. Um retrato de Carolina com a mãe, tirado pouco antes de seu falecimento, ocupava lugar de destaque na escrivaninha. Ao lado dele, surpreendentemente, havia uma foto em sépia de um casal que Carolina reconheceu imediatamente: Helena e Fernando. "Você sabia", afirmou Carolina, apontando para a fotografia. "Conhece toda a história da nossa família." Antônio assentiu gravemente, indicando uma poltrona para que Carolina se sentasse. Ele próprio permaneceu de pé, como se precisasse da movimentação para organizar seus pensamentos. "Sempre soube, filha, a história de Helena e Fernando, a separação forçada, o reencontro em Paris. Tudo isso faz parte do legado dos Mendonça. Fui criado ouvindo essas histórias assim como meu pai e meu avô antes de mim." "E a maldição?" perguntou Carolina. "Rafael me contou que era uma invenção do pai de Helena para impedir o casamento." Antônio trocou um olhar significativo com Solange antes de responder. "As coisas não são tão simples assim. É verdade que Augusto Mendonça usou a história da maldição como desculpa para separar Helena de Fernando. Mas isso não significa que não haja alguma verdade por trás dela." Carolina franziu o senho, confusa. "Está dizendo que acredita em uma maldição de família no século XXI? "Não se trata de acreditar ou não", respondeu Antônio, passando a mão pelos cabelos grisalhos em um gesto de frustração. "Trata-se de observar padrões que se repetem geração após geração. Quando um Mendonça e um Almeida se unem, algo sempre acontece para separá-los. Sempre." "Coincidências", argumentou Carolina. "Não podem ser mais que isso." "Foi o que pensei quando conheci sua mãe", disse Antônio, sua voz suavizando-se ao mencionar a falecida esposa. "Clara era a mulher mais racional que já conheci. Ria quando eu mencionava superstições familiares,
Nos casamos apaixonados, determinados a quebrar qualquer maldição que pudesse existir. Carolina sentiu um nó na garganta. E então ela adoeceu. Sim. Antônio sentou-se pesadamente em sua cadeira, parecendo subitamente muito mais velho. Um dia estava perfeitamente saudável, no outro. Foi tão repentino, tão inexplicável. Os médicos nunca chegaram a um diagnóstico conclusivo. Isso não prova nada, insistiu Carolina, recusando-se a aceitar a ideia de uma maldição. Doenças acontecem, tragédias acontecem. Não significa que haja uma força sobrenatural perseguindo nossa família. Concordo, surpreendeu-a Solange, que até então permanecera em silêncio à porta do escritório. Não acredito em maldições, mas acredito em pessoas desesperadas para proteger seus interesses. Antônio lançou-lhe um olhar de advertência, mas Solange continuou. Pense, Carolina. Uma família rica e poderosa como os Almeida, com conexões políticas e econômicas. Uma família emergente como os Mendonça, tentando consolidar sua posição social. Há mais em jogo do que amor romântico nesses casamentos. O que exatamente está sugerindo? Perguntou Carolina, intrigada pela nova perspectiva. Estou sugerindo que talvez não seja uma maldição, mas sabotagem, respondeu Solange. Alguém com interesse em manter as famílias separadas, geração após geração. Antônio pareceu desconfortável com a teoria. Isso é especulação, Solange. Não temos provas de nada disso. Não temos provas de uma maldição também, rebateu ela. Mas temos padrões, como você mesmo disse. E também temos isso. Solange retirou do bolso um pendrive e o entregou a Carolina. Encontrei isso escondido entre as coisas da minha mãe, após seu falecimento no ano passado. Ela trabalhou como governanta para a família Almeida por décadas antes de se casar. Aparentemente, mantinha um arquivo detalhado sobre as duas famílias. Carolina olhou para o pendrive em sua mão, sentindo seu peso como se fosse muito maior do que realmente era. O que tem aqui dentro? Documentos, fotos, correspondências digitalizadas, coisas que minha mãe coletou ao longo dos anos, incluindo informações sobre um certo projeto arquitetônico escondido em um piano. Carolina arregalou os olhos olhando de Solange para o pai. Vocês sabem sobre o projeto original da Casa das Acácias? Antônio assentiu lentamente. O projeto que Fernando desenhou para ele e Helena. Segundo a lenda familiar, contém não apenas os desenhos da casa, mas também a localização de um tesouro que Augusto Mendonça escondeu. As joias da família que seriam o dote de Helena. Ele as ocultou para que não fossem perdidas para os Almeida, através do casamento. E onde está esse piano agora? Perguntou Carolina, sentindo-se como uma detetive prestes a desvendar um mistério centenário. Essa é a grande questão, respondeu Solange. O piano passou por vários membros da família Mendonça ao longo das décadas. O último registro que temos é de que estava com sua avó paterna, Beatriz, que o vendeu para um colecionador anônimo nos anos 1980. Um colecionador anônimo que, suspeito fortemente, era Gustavo Almeida, pai de Rafael, completou Antônio. E se estiver certo, o piano pode estar neste momento na Casa das Acácias. Carolina sentiu uma onda de excitação percorrer seu corpo. Na sala de música, viu um Steinway antigo lá. Rafael disse que pertencia à sua esposa, Elisa. Elisa, murmurou Solange com uma expressão estranha. Rafael lhe contou sobre ela? Apenas que era pianista e que faleceu há 3 anos. Solange e Antônio trocaram olhares tensos novamente, como se compartilhassem um segredo que hesitavam em revelar. O que foi? Perguntou Carolina, cansada de meias verdades. Se sabem algo sobre Elisa, digam logo. Antônio suspirou profundamente antes de responder. Elisa era uma Mendonça, Carolina, minha prima de 2º grau. Ela e Rafael se conheceram durante um festival de arquitetura em Paris, apaixonaram-se e se casaram apesar de conhecerem a história das famílias. E deixe-me adivinhar, disse Carolina, sentindo uma pontada de apreensão. Ela morreu misteriosamente antes que completassem 1 ano de casados. Na verdade, não, respondeu Antônio, surpreendendo-a. Eles estavam casados há quase 10 anos, quando aconteceu o acidente. Foi a primeira vez que um casal Almeida Mendonça conseguiu superar o prazo da suposta maldição. Então isso prova que não existe maldição nenhuma,
exclamou Carolina, sentindo-se vindicada. Ou prova que eles encontraram uma forma de quebrá-la, sugeriu Solange. Talvez através do projeto escondido no piano. Carolina olhou para o pendrive em sua mão, depois para a fotografia de Helena e Fernando na escrivaninha. Por que está me contando tudo isso agora, pai? Por que não antes? Antônio aproximou-se e ajoelhou-se diante da filha, tomando suas mãos entre as dele. Seus olhos verdes, tão semelhantes aos de Carolina, estavam marejados de lágrimas. Porque tentei protegê-la, filha. Achei que mantendo-a afastada dos Almeida, evitaria que a história se repetisse. Quando soube que Rafael havia retornado a Petrópolis após a morte de Elisa, fiquei apavorado. Sabia que era apenas questão de tempo até seus caminhos se cruzarem. Por isso aceitei o projeto no Nordeste para manter distância. E pedi a Solange que... Ele hesitou. Que me mantivesse longe de qualquer coisa relacionada aos Almeida, completou Carolina, compreendendo finalmente. Por isso ela reagiu tão mal quando descobriu que eu havia me inscrito para um estágio no escritório de Rafael no Rio. Solange assentiu, parecendo genuinamente arrependida. Rasguei sua inscrição antes que pudesse enviá-la. Foi errado, eu sei. Mas seu pai estava tão preocupado e eu também comecei a temer pelo seu bem-estar. Não tinha o direito, disse Carolina, a voz firme, mas não raivosa. Não tenho o direito de decidir meu destino baseados em superstições ou teorias conspiratórias. Tem razão, concordou Antônio, surpreendendo tanto Carolina quanto Solange. Foi por isso que voltei mais cedo da viagem, para lhe contar toda a verdade e deixar que você mesma decidisse. Só não esperava que Solange perdesse a cabeça e expulsasse sua filha de casa, completou Solange com um sorriso triste. Não foi meu momento mais brilhante, admito, mas talvez tenha sido o destino agindo novamente, levando você diretamente para Rafael, como aconteceu com seus ancestrais. Carolina refletiu sobre todas as revelações daquela noite extraordinária. A história de sua família era muito mais rica e complexa do que jamais imaginara. E agora ela estava no centro de um mistério centenário, que envolvia amor proibido, fortunas escondidas e, possivelmente, uma maldição ou conspiração que atravessava gerações. O que pretende fazer agora? Perguntou Antônio, sua expressão uma mistura de preocupação e resignação. Carolina levantou-se, sentindo uma determinação que não experimentava há muito tempo. Vou voltar para a Casa das Acácias. Vou encontrar esse projeto escondido e descobrir a verdade de uma vez por todas. É perigoso, advertiu Solange. Se estiver certa sobre a sabotagem, alguém pode não querer que esses segredos venham à tona. Vou com você, declarou Antônio, surpreendendo a ambas. Já perdi tempo demais fugindo do passado. Está na hora de enfrentá-lo. Nesse momento, o telefone de Carolina tocou. Era uma mensagem de Rafael. Preciso que volte imediatamente. Tenho uma visita que vai lhe interessar muito. Alguém que conhecia Elisa e que talvez saiba como quebrar a maldição dos Mendonça. Carolina mostrou a mensagem ao pai e à madrasta. Uma nova onda de ansiedade e expectativa percorreu o ambiente. Parece que o destino está nos chamando, comentou Antônio, pegando seu casaco. É hora de descobrirmos se há realmente uma maldição a ser quebrada ou apenas fantasmas do passado a serem exorcizados. Enquanto se preparavam para retornar à Casa das Acácias, Carolina não podia deixar de pensar em como sua vida havia mudado completamente em menos de 24 horas. De estudante de arquitetura expulsa de casa, a protagonista de uma saga familiar que atravessava séculos. O que mais descobriria antes que aquela extraordinária aventura chegasse ao fim? A viagem de volta à Casa das Acácias foi tensa. Carolina, Antônio e Solange seguiam no carro em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. A chuva, que havia dado uma trégua momentânea, voltava agora com força renovada. A Rádio Petrópolis emitia alertas sobre deslizamentos em várias áreas da cidade, recomendando que os moradores permanecessem em casa. A previsão é de que esta seja a pior tempestade dos últimos 50 anos, informou o locutor com voz grave. A Defesa Civil alerta para o risco de enchentes e deslizamentos em toda a região serrana. Evitem deslocamentos desnecessários. Talvez devêssemos voltar,
sugeriu Solange, visivelmente nervosa com as condições climáticas que pioravam a cada minuto. Antônio manteve-se firme ao volante. Não podemos voltar agora. Esta pode ser nossa única chance de descobrir a verdade. Carolina observava pela janela as luzes da cidade que se tornavam cada vez mais escassas à medida que se aproximavam da área mais isolada onde ficava a mansão. Seu celular vibrou com uma nova mensagem de Rafael. A tempestade está piorando. Tenham cuidado na estrada. Eduardo está ansioso para conhecê-los. Quem é Eduardo? Perguntou Antônio, lançando um olhar rápido para a mensagem no celular da filha. Deve ser o amigo de Rafael que conhecia Elisa, respondeu Carolina. A pessoa que mencionou na mensagem anterior. Um trovão particularmente forte sacudiu o carro, fazendo Solange soltar um pequeno grito de susto. Segundos depois, uma árvore caiu poucos metros à frente, bloqueando parcialmente a estrada. Isso é um sinal, murmurou Solange. Não deveríamos estar indo para lá. Antônio manobrou habilmente, contornando o obstáculo. Não comecem com superstições agora. É apenas uma tempestade. Uma tempestade que começou exatamente quando Carolina e Rafael se encontraram, observou Solange. Não acha isso peculiar? Carolina revirou os olhos, embora um leve arrepio percorresse sua espinha. Era verdade que a tempestade parecia ter uma sincronicidade estranha com os acontecimentos recentes. Mas, cientificamente, era apenas uma coincidência meteorológica, nada mais. Finalmente, após uma viagem que pareceu durar uma eternidade, avistaram os portões da Casa das Acácias. Estavam entreabertos, como se alguém os esperasse. Antônio diminuiu a velocidade, entrando com cuidado na propriedade. A chuva era tão intensa que os faróis mal conseguiam iluminar o caminho à frente. A mansão erguia-se imponente contra o céu tempestuoso. Suas janelas iluminadas, oferecendo um contraponto acolhedor à fúria dos elementos. Ao se aproximarem, notaram outro carro estacionado. Um Audi preto com placa do Rio de Janeiro. O visitante misterioso já chegou, comentou Carolina, sentindo uma mistura de curiosidade e apreensão. Assim que estacionaram, Juvenal apareceu na porta principal com um guarda-chuva enorme. Sejam bem-vindos de volta, cumprimentou, conduzindo-os rapidamente para dentro da mansão. O senhor Rafael e o doutor Eduardo os aguardam na biblioteca. O interior da casa estava mais quente e acolhedor do que Carolina se lembrava. Lareiras haviam sido acesas em vários cômodos, combatendo a umidade e o frio que a tempestade trazia. Quadros antigos nas paredes pareciam observá-los com olhos curiosos, como se também estivessem ansiosos pelos desdobramentos daquela noite extraordinária. Juvenal os conduziu até uma porta de madeira entalhada no final de um corredor. Ao abri-la, revelou uma biblioteca ampla, com estantes que iam do chão ao teto, repletas de volumes encadernados em couro. Rafael estava de pé junto a uma mesa central, examinando documentos antigos espalhados sobre ela. Ao seu lado, um homem de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos e óculos de armação fina, observava os papéis com igual interesse. Carolina. Rafael sorriu ao vê-la, mas seu olhar logo se desviou para Antônio. Uma sombra de reconhecimento e tensão passou por seu rosto. Senhor Mendonça. Finalmente nos conhecemos. Rafael Almeida, respondeu Antônio com uma formalidade que não conseguia esconder completamente a tensão subjacente. Ouvi falar muito sobre você. Imagino que sim, disse Rafael, indicando as cadeiras ao redor da mesa. Por favor, sentem-se, temos muito a discutir. O homem mais velho aproximou-se, estendendo a mão para cumprimentar os recém-chegados. Eduardo Brandão, apresentou-se. Fui médico de Elisa por muitos anos e ouso dizer um amigo próximo da família. Carolina notou que Solange estudava Eduardo com intensidade incomum, como se tentasse recordar onde o tinha visto antes. O senhor conheceu minha prima? Perguntou Antônio, apertando a mão de Eduardo. Conheci, confirmou Eduardo. E também conheci a maldição que afligiu sua família por gerações. Um silêncio pesado caiu sobre a biblioteca, quebrado apenas pelo som da chuva golpeando as janelas e pelo crepitar da lenha na lareira. Rafael fez um gesto para que todos se sentassem. Eduardo não é apenas médico, explicou Rafael. É também um pesquisador dedicado de histórias familiares e genealogia.
Foi ele quem ajudou Elisa a investigar a origem da suposta maldição dos Mendonça. E o que descobriram? Perguntou Carolina, inclinando-se para a frente, ansiosa. Eduardo removeu os óculos, limpando-os metodicamente antes de responder. Descobrimos que não existe maldição alguma no sentido sobrenatural da palavra. O que existe é uma conspiração cuidadosamente orquestrada que se estende por mais de um século. Eu sabia, exclamou Solange, lançando um olhar triunfante para Antônio. Alguém tem interesse em manter as famílias separadas. Mais do que isso, continuou Eduardo. Alguém tem interesse no tesouro escondido que o projeto arquitetônico original da Casa das Acácias revela. Rafael aproximou-se da mesa, apontando para documentos amarelados. Estas são cópias de cartas trocadas entre Augusto Mendonça e seu advogado. Elas confirmam que ele escondeu uma fortuna considerável, não apenas joias, mas também títulos e escrituras de propriedades, com medo de que o casamento de Helena com Fernando resultasse na perda do controle sobre esses bens. E onde estas cartas estavam? Perguntou Antônio, examinando os documentos com ceticismo. Com minha mãe, respondeu Eduardo, surpreendendo a todos, que por sua vez as recebeu de minha avó, que foi confidente de Helena Mendonça em seus últimos anos. Carolina tentava absorver todas aquelas informações. Então o tesouro existe mesmo? E o projeto do piano é a chave para encontrá-lo? Exatamente, confirmou Rafael. Mas não é apenas isso. O projeto contém também uma revelação que pode finalmente unir nossas famílias e acabar com a falsa maldição, de uma vez por todas. Que revelação? Perguntou Solange, visivelmente intrigada. Um trovão ensurdecedor interrompeu a conversa, seguido por um clarão que iluminou toda a biblioteca. Segundos depois, a mansão mergulhou na escuridão total. O gerador deve acionar em breve, disse Rafael, levantando-se para acender mais velas. A tempestade deve ter derrubado a rede elétrica da região. Juvenal entrou apressadamente, carregando lanternas. Senhor, temo que o gerador não esteja funcionando. Parece ter sido danificado pela água. E há notícias piores. A Defesa Civil acaba de emitir um alerta de evacuação para as áreas próximas ao rio. A barragem está sob pressão e pode romper a qualquer momento. Estamos isolados, concluiu Rafael, observando a chuva torrencial pela janela. As estradas provavelmente já estão bloqueadas pelos deslizamentos. Então estamos presos aqui, murmurou Solange, um tremor de medo em sua voz. Talvez seja o destino novamente, comentou Eduardo com um sorriso enigmático. Todos os envolvidos nessa história reunidos na casa que está no centro de tudo, durante a tempestade do século. Carolina levantou-se, uma determinação crescente tomando conta dela. Se estamos presos aqui, podemos usar o tempo para resolver este mistério de uma vez por todas. Onde está o piano? Rafael pegou uma lanterna, iluminando o caminho até a porta. Na sala de música, como você já viu. Mas nunca encontramos nada dentro dele, apesar de várias buscas ao longo dos anos. Talvez não soubessem onde procurar exatamente, sugeriu Antônio, juntando-se a eles. As cartas mencionam alguma pista específica? Apenas que o projeto está escondido, onde apenas os dedos de um verdadeiro Mendonça poderiam encontrar, respondeu Eduardo, citando de memória. O grupo seguiu pelos corredores escuros da mansão, as lanternas criando sombras fantasmagóricas nas paredes. A tempestade parecia intensificar-se a cada minuto, com o vento uivando ao redor da casa como uma entidade viva. Ao chegarem à sala de música, Carolina foi imediatamente atraída para o piano. Era um Steinway de cauda magnífico, sua madeira negra brilhando mesmo na penumbra. Ela se aproximou reverentemente, passando os dedos pelas teclas de marfim amarelado. Minha mãe tocava piano, disse ela suavemente. Aprendi um pouco com ela quando criança. Isso pode ser importante, observou Eduardo. A pista menciona os dedos de um verdadeiro Mendonça. Talvez seja necessário tocar algo específico para revelar o esconderijo. Carolina sentou-se no banco do piano, sentindo uma estranha familiaridade, como se já tivesse estado ali antes. Que música Helena gostava de tocar? Não sabemos ao certo, respondeu Rafael. Mas nos diários de Maria Clara há menções a uma composição que Helena criou quando jovem. Era chamada de Sonata do Destino. Uma composição original?
Carolina franziu o senho. Como poderíamos saber a melodia depois de tanto tempo? Talvez não precisemos da melodia exata, sugeriu Antônio, aproximando-se do piano. Na nossa família, há uma canção de ninar que passa de geração em geração. Minha mãe a cantava para mim, e eu a cantei para você quando era bebê. Carolina assentiu, lembrando-se vagamente. Aquela sobre as estrelas e o mar. Exatamente. É uma melodia que remonta aos tempos de Helena. Talvez seja uma versão da composição dela, preservada como uma simples canção infantil. Com os dedos trêmulos, Carolina começou a tocar as notas que lembrava da canção. Era uma melodia doce e melancólica, com um toque de nostalgia que parecia perfeitamente adequado à atmosfera daquela noite tempestuosa. À medida que tocava, sentia-se conectada a algo maior que ela mesma, como se as gerações de Mendonças que vieram antes pudessem ouvi-la através do tempo. Quando completou a melodia, todos prenderam a respiração, esperando algum tipo de mecanismo secreto se revelar. Mas nada aconteceu. Talvez não seja essa a música, disse Solange, desapontada. Ou talvez não seja apenas a música, sugeriu Eduardo pensativamente. As pistas mencionam os dedos de um verdadeiro Mendonça. Pode ser uma referência a uma característica física. Carolina examinou suas próprias mãos à luz da lanterna. O que poderia ser? Meus dedos parecem normais. Espere, interrompeu Antônio segurando a mão da filha. Você tem a mesma marca de nascença que minha mãe tinha e que provavelmente Helena também tinha. Essa pequena mancha escura na base do polegar direito. Carolina olhou para a marca quase imperceptível em sua mão. Era tão pequena e discreta que raramente notava sua existência. Uma marca de nascença não seria suficiente para acionar um mecanismo, argumentou Rafael. Deve haver algo mais. A menos que... Eduardo aproximou-se, examinando o piano com renovado interesse. E se não for um mecanismo, mas uma chave? Algo que só uma pessoa com o conhecimento correto e a característica física correta poderia identificar? Carolina estudou o piano mais atentamente, passando os dedos por cada detalhe da madeira esculpida. Foi então que notou algo. Um pequeno entalhe no interior da curva da tampa, quase invisível, a menos que se soubesse exatamente onde procurar. Tinha o formato de uma estrela de 5 pontas, idêntico à forma de sua marca de nascença. Encontrei algo, anunciou ela, apontando para o entalhe. Parece corresponder exatamente à minha marca de nascença. Antônio aproximou-se, examinando a descoberta. É uma marca da família Mendonça. Nosso brasão original tinha uma estrela de 5 pontas, representando os 5 valores fundamentais: honra, coragem, lealdade, sabedoria e compaixão. Com o coração acelerado, Carolina pressionou seu polegar contra o entalhe. Por um momento, nada aconteceu. Então, com um suave clique, um compartimento secreto abriu-se na base do piano, revelando um tubo metálico finamente trabalhado. Um murmúrio de admiração percorreu o grupo. Rafael aproximou-se, ajudando Carolina a remover o tubo do esconderijo. Era pesado e frio ao toque, decorado com intrincados padrões geométricos que lembravam os desenhos Art Nouveau do início do século XX. Isso deve estar aqui há mais de 100 anos, murmurou Eduardo maravilhado. Com cuidado, Carolina desenroscou a tampa do tubo. Dentro, encontrou vários pergaminhos enrolados, protegidos por um tecido de seda que, surpreendentemente, mantinha-se em boas condições apesar do tempo. Com mãos trêmulas, ela retirou os pergaminhos e os desenrolou sobre o piano. Eram plantas arquitetônicas detalhadas da Casa das Acácias, muito mais elaboradas e visionárias do que a versão que Rafael havia reconstruído. O estilo era inconfundivelmente de Fernando Almeida, com sua característica fusão de elementos clássicos e inovadores. É magnífico, admirou Rafael, examinando os desenhos com olhos de especialista. Muito à frente de seu tempo. Algumas dessas soluções arquitetônicas só foram implementadas décadas depois. Mas Carolina havia notado algo mais. Anotações nas margens dos desenhos, escritas com uma caligrafia delicada e fluida. Há mensagens aqui, disse ela, apontando para as notas. De Helena para Fernando. Todos se aproximaram tentando ler a luz fraca das lanternas. As mensagens eram trechas de uma carta de amor,
dispersos estrategicamente pelo projeto. Meu amado Fernando, se um dia estes desenhos voltarem às suas mãos, saiba que nosso amor transcendeu todas as barreiras impostas pelos homens. O tesouro que meu pai tanto teme perder está marcado aqui, não para ser tomado, mas para ser compartilhado por nossos descendentes quando finalmente unirem as famílias como deveria ter sido desde o início. Não há maldição que não possa ser quebrada pelo amor verdadeiro. A chave está na união, não na separação. E finalmente destacada no centro do desenho principal, uma frase que fez Carolina arrepiar-se. Quando um Mendonça e um Almeida unirem seus talentos para reconstruir não apenas esta casa, mas o legado de nossas famílias, a verdade será revelada e o ciclo de dor finalmente se quebrará. Um silêncio respeitoso caiu sobre o grupo enquanto absorviam o significado daquelas palavras centenárias. Isso explica por que Elisa e eu conseguimos ficar juntos por tanto tempo, disse Rafael suavemente. Ela era pianista, eu arquiteto. Reconstruímos esta casa juntos, unindo nossos talentos como Helena previu. Mas se a maldição foi quebrada, por que Elisa? Começou Carolina sem conseguir completar a pergunta. Não foi a maldição, respondeu Eduardo com firmeza. Foi sabotagem, como suspeitávamos. Alguém cortou os freios do carro dela. A polícia concluiu que foi um acidente, mas eu sempre tive minhas dúvidas. Alguém que não queria que o tesouro fosse encontrado, sugeriu Antônio pensativo. Ou alguém que não queria que a verdade sobre as famílias viesse à tona, acrescentou Solange. Carolina continuou examinando os desenhos, procurando a localização do tesouro mencionado. Em um dos cantos, encontrou um mapa detalhado da propriedade, com um X marcando um ponto específico nos jardins. Acho que encontrei, disse ela, apontando para a marca. Parece ser perto do carvalho centenário que vi nos fundos da propriedade. Rafael assentiu. Esse carvalho ainda existe. Deve ter mais de 200 anos agora. Nesse momento, um estrondo ensurdecedor sacudiu a mansão inteira. Não era um trovão, mas algo muito mais próximo e ameaçador. O barranco atrás da casa deve ter cedido, alertou Juvenal, aparecendo à porta com expressão alarmada. Precisamos evacuar imediatamente. A estrutura pode estar comprometida. Não podemos sair com essa tempestade, argumentou Antônio, apontando para as janelas que mostravam a fúria implacável dos elementos. E não podemos deixar isto para trás, acrescentou Carolina, indicando os pergaminhos. É nossa história, nosso legado. Rafael olhou para todos com expressão determinada. A casa foi construída para resistir. O andar superior é o mais seguro. As paredes são mais grossas e a estrutura é reforçada. Como sabe disso? Perguntou Solange desconfiada. Porque estudei cada centímetro desta mansão durante a restauração, respondeu Rafael. E porque confio no trabalho do meu ancestral. Fernando Almeida construiu esta casa para proteger o amor de sua vida. Ela nos protegerá também. Como que respondendo às suas palavras, outro estrondo sacudiu a estrutura, seguido pelo som de vidro quebrando em algum lugar da mansão. Para o segundo andar agora! Ordenou Rafael, recolhendo rapidamente os pergaminhos e colocando-os de volta no tubo metálico. Enquanto o grupo corria pelos corredores escuros em direção à escadaria principal, Carolina não podia deixar de pensar que, de alguma forma, tudo aquilo fazia parte de um plano maior. As famílias Mendonça e Almeida, separadas por tanto tempo por mentiras e manipulações, finalmente reunidas sob o mesmo teto durante a tempestade do século, com a verdade literalmente em suas mãos. A Casa das Acácias tremia sob a fúria dos elementos, mas permanecia de pé, como testemunha silenciosa de uma história de amor que transcendia gerações. E enquanto subiam as escadas, Carolina teve a estranha sensação de que outras mãos, invisíveis mas protetoras, os guiavam para a segurança. A noite se mostrou interminável. Confinados no segundo andar da Casa das Acácias, Carolina, Rafael, Antônio, Solange, Eduardo e Juvenal se acomodaram na suíte principal, o quarto mais seguro da mansão, segundo Rafael. As paredes grossas abafavam parcialmente o som da tempestade, mas ainda assim podiam ouvir o vento uivando ao redor da casa como uma entidade furiosa. Parece que a mansão está sendo testada, comentou Eduardo,
observando o teto com apreensão quando um estrondo particularmente forte sacudiu a estrutura. Ela vai resistir, afirmou Rafael com uma confiança que transmitia segurança aos demais. Foi construída para durar séculos. Carolina estava sentada no chão espalhando cuidadosamente os pergaminhos encontrados no piano. À luz das velas e lanternas, estudava cada detalhe dos desenhos arquitetônicos de Fernando Almeida, maravilhada com a visão e o talento de seu ancestral. É incrível como ele combinou elementos clássicos e inovadores, comentou, traçando com o dedo as linhas de uma escadaria em espiral que nunca chegou a ser construída na versão atual da mansão. Algumas dessas soluções parecem ultramodernas, mesmo para os padrões de hoje. Rafael sentou-se ao lado dela, igualmente fascinado. Fernando foi um visionário. Muito do que projetou só seria plenamente compreendido décadas depois. Como nós dois, observou Carolina com um sorriso. Estudando arquitetura, compartilhando as mesmas ideias sobre sustentabilidade e integração com a natureza. O destino tem um senso de humor peculiar, concordou Rafael. Parece que estamos sendo guiados a completar algo que começou há mais de um século. Antônio, que estivera conversando em voz baixa com Solange perto da janela, aproximou-se do casal. Encontraram algo mais sobre o tesouro? Perguntou, ajoelhando-se para examinar os pergaminhos. Estamos concentrados na arquitetura no momento, respondeu Carolina, lançando um olhar significativo para o pai. O verdadeiro tesouro aqui é a história das nossas famílias, não acha? Antônio teve a decência de parecer envergonhado. Você tem razão. Passei tempo demais preocupado com maldições e segredos, e não o suficiente apreciando o legado artístico e cultural que herdamos. Nunca é tarde para mudar, comentou Rafael, estendendo a mão para Antônio. Nossas famílias estiveram separadas por tempo demais. Após um momento de hesitação, Antônio apertou a mão oferecida. O gesto simples parecia selar um pacto de paz entre as famílias Mendonça e Almeida, finalmente reunidas após gerações de distanciamento. Solange, que observava a cena com interesse, aproximou-se também. Tem mais uma coisa que vocês deveriam saber, disse ela, retirando do bolso um pequeno pendrive. Nas pesquisas que minha mãe fez, ela descobriu que a suposta maldição foi perpetuada por alguém que tinha muito a ganhar mantendo as famílias separadas. Quem? Perguntou Carolina, intrigada. A família Vasconcelos, respondeu Solange, surpreendendo a todos. Particularmente, Geraldo Vasconcelos, um advogado que administrou os negócios das duas famílias por décadas. Eduardo assentiu, reconhecendo o nome. Geraldo Vasconcelos era o tataravô de Jorge Vasconcelos, que, por coincidência, era o advogado responsável pelos negócios de Elisa quando ela faleceu. Rafael empalideceu visivelmente. Jorge tinha acesso ao carro de Elisa no dia do acidente. Ele insistiu em levá-lo para uma revisão de rotina na semana anterior. E adivinhem só, continuou Solange, com um brilho triunfante nos olhos. Jorge Vasconcelos também é o advogado responsável por administrar o espólio da família Mendonça. Foi ele quem aconselhou Antônio a manter distância dos Almeida todos esses anos, perpetuando a história da maldição. Meu Deus, murmurou Antônio, chocado com a revelação. Ele sempre disse que estava me protegendo, seguindo tradições familiares. Enquanto isso, controlava fortunas de ambos os lados, completou Eduardo. Um arranjo muito conveniente. Carolina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Você acha que ele seria capaz de prejudicar Elisa para manter o controle? Tenho quase certeza, respondeu Rafael, sua voz carregada de emoção contida. Especialmente se ela estivesse perto de descobrir a verdade como estava. Nas semanas antes do acidente, Elisa tinha encontrado algumas cartas antigas e estava determinada a resolver o mistério da suposta maldição. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo, quebrado apenas pelo uivo constante do vento e pelo tamborilar da chuva nas janelas. A tempestade parecia refletir a turbulência das emoções que os dominavam. Raiva, tristeza, choque e, finalmente, determinação. Precisamos levar essas evidências à polícia, disse Antônio, assumindo uma postura decisiva. Se Jorge foi responsável pelo que aconteceu com Elisa, ele deve pagar por isso. Concordo, disse Rafael.
Mas primeiro, precisamos sobreviver a esta noite. Como que respondendo às suas palavras, um estrondo terrível sacudiu a mansão, seguido pelo som de vidro quebrando e madeira estalando. Todos se entreolharam com expressões alarmadas. Foi a ala oeste, informou Juvenal, que retornava de uma rápida inspeção pelo corredor. Parte do telhado cedeu, mas esta área continua segura. A casa está resistindo como prometi, disse Rafael, embora sua voz traísse uma leve preocupação. Mas a tempestade parece estar piorando. Carolina retornou sua atenção aos pergaminhos, determinada a encontrar algo que pudesse ajudá-los. Foi então que notou uma sequência de números e símbolos nas margens de um dos desenhos, quase invisíveis devido ao desbotamento do tempo. «Rafael, olhe isso!» chamou ela apontando para as anotações. Parecem coordenadas, mas há algo estranho nelas. Rafael examinou as marcações com atenção. São coordenadas arquitetônicas. Fernando usava um sistema próprio de medição. Se eu estiver interpretando corretamente, indicam um local específico dentro da própria mansão. «Onde?» perguntou Antônio, aproximando-se com interesse renovado. Rafael estudou os números por um momento, fazendo cálculos mentais. Se convertidas para o sistema atual, e considerando as modificações que a casa sofreu ao longo dos anos, apontam para algum lugar entre este quarto e o próximo. Possivelmente na parede que os separa. Todos olharam para a parede em questão. Uma estrutura sólida coberta por um papel de parede antigo com padrões florais delicados. «Existe algo atrás dessa parede?» perguntou Carolina, levantando-se para examiná-la mais de perto. «Não que eu saiba», respondeu Rafael, juntando-se a ela. «Durante a restauração, respeitamos a estrutura original sempre que possível». Carolina pressionou a parede suavemente, buscando alguma irregularidade. Sua mão deslizou sobre o papel de parede até sentir uma leve protuberância quase imperceptível. «Tem algo aqui», anunciou ela, pressionando com mais força. Para surpresa de todos, um clique suave ecoou na sala, e um pequeno painel se abriu na parede, revelando uma cavidade do tamanho de uma caixa de sapatos. Dentro dela, encontraram uma caixa de madeira entalhada com o mesmo símbolo em forma de estrela que marcava o compartimento secreto do piano. Com mãos trêmulas, Carolina retirou a caixa e a abriu. Dentro, sobre um leito de veludo desbotado, repousava um conjunto de joias antigas. Um colar de esmeraldas, brincos combinando e um anel com uma pedra verde tão intensa que parecia brilhar com luz própria, mesmo na penumbra do quarto. «As joias dos Mendonça», sussurrou Antônio maravilhado. Acreditava-se que tinham sido vendidas há gerações para cobrir dívidas de jogo. «Outra mentira perpetuada pelos Vasconcelos, provavelmente», comentou Solange. Sob as joias havia um envelope amarelado. Carolina o abriu cuidadosamente, encontrando uma carta escrita com a mesma caligrafia elegante das anotações nos pergaminhos. Para os descendentes de Fernando e Helena, se estão lendo esta carta, é porque finalmente encontraram o caminho de volta um para o outro, como sempre foi destinado a ser. As joias da família Mendonça nunca estiveram perdidas, apenas aguardando o momento certo para retornar às mãos daqueles que compreendessem seu verdadeiro valor. A verdadeira riqueza não está nas pedras ou no ouro, mas no legado de amor que transcende gerações. A suposta maldição foi uma invenção daqueles que temiam a união de nossas famílias e o poder que viria dessa aliança. Não há forças sobrenaturais trabalhando contra vocês, apenas a ganância e o medo humanos. Usem este tesouro para construir algo novo e belo, como Fernando sonhou fazer com esta casa. Algo que una em vez de separar, que cure em vez de ferir. Apenas então o círculo estará completo e poderemos finalmente descansar em paz. Com amor eterno, Helena Mendonça. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Carolina enquanto ela terminava de ler a carta em voz alta. A mensagem, escrita há mais de um século, parecia destinada especificamente a eles, naquele exato momento. «É como se ela soubesse», murmurou Rafael igualmente emocionado. «Como se tivesse visto através do tempo e planejado tudo isso». «Talvez tenha», sugeriu Eduardo. Helena era conhecida por sua intuição extraordinária. Diziam que ela podia sentir coisas que outros não conseguiam. Nesse momento,
Juvenal, que estivera observando pela janela, chamou a atenção de todos. Senhores, a tempestade está passando. Era verdade. O vento havia diminuído consideravelmente, e a chuva, antes torrencial, agora caía como uma garoa suave. Através das nuvens que se dissipavam, os primeiros raios de sol começavam a surgir no horizonte, anunciando um novo dia. Sobrevivemos, disse Solange, sua voz revelando alívio e uma nova reverência. A casa nos protegeu, como você disse que faria, Rafael. Não foi apenas a casa, respondeu ele, olhando significativamente para Carolina. Foi o destino completando seu ciclo. As horas seguintes passaram rapidamente. À medida que o sol subia no céu, revelando a extensão dos danos causados pela tempestade, ficou claro que a Casa das Acácias havia sido poupada do pior. A ala oeste sofrera danos consideráveis, mas a estrutura principal permanecia intacta, como um testemunho da excelência arquitetônica de seu criador. As estradas, no entanto, estavam bloqueadas por deslizamentos e árvores caídas. Estariam isolados por pelo menos mais um dia, segundo as informações da Defesa Civil que Juvenal conseguiu obter pelo rádio. Talvez seja melhor assim, comentou Carolina, enquanto o grupo tomava café da manhã na varanda que oferecia uma vista espetacular das montanhas. Temos muito a planejar, começando por uma visita à polícia assim que possível, lembrou Antônio. Jorge Vasconcelos tem muito a responder. E depois? Perguntou Solange, que parecia ter desenvolvido um novo respeito por Carolina durante a noite de provações. Carolina e Rafael trocaram olhares cúmplices antes de ela responder. Depois vamos honrar o pedido de Helena. Vamos usar o tesouro para construir algo novo e belo. Tenho uma ideia, disse Rafael, pegando um dos pergaminhos que haviam trazido consigo. No projeto original, Fernando incluiu uma estrutura adicional nos terrenos da Casa das Acácias, um conservatório de música e artes que seria um presente para Helena. Nunca foi construído, adivinhou Carolina. Exatamente. Mas podemos construí-lo agora. Os olhos de Rafael brilhavam com entusiasmo, não apenas como um memorial para Helena e Fernando ou para Elisa, mas como um centro cultural para jovens talentos de Petrópolis, um lugar onde arte e arquitetura possam florescer juntas. O Conservatório Mendonça Almeida, sugeriu Carolina, encantada com a ideia. Um espaço que une nossas famílias através da arte, como deveria ter sido desde o início. E podemos usar a história das nossas famílias como inspiração, acrescentou Antônio, surpreendendo a todos com seu entusiasmo. Um exemplo de como antigas rivalidades podem ser transformadas em cooperação e beleza. Seria uma homenagem perfeita a Elisa também, comentou Eduardo. Ela sempre sonhou em criar uma escola de música em Petrópolis. Então está decidido, declarou Rafael estendendo a mão para Carolina. Uma parceria Mendonça-Almeida, finalmente unida por um propósito comum. Carolina aceitou a mão oferecida, sentindo uma conexão que transcendia o momento presente, como se, de alguma forma, estivesse completando um círculo que começara muito antes de seu nascimento. Acho que Helena e Fernando estariam orgulhosos, disse ela, olhando para o horizonte onde o sol agora brilhava com força renovada sobre a cidade imperial. 6 meses depois, a transformação era visível para qualquer um que visitasse a Casa das Acácias. A mansão havia sido completamente restaurada, agora seguindo fielmente os projetos originais de Fernando Almeida. No amplo Jardim dos Fundos, próximo ao Carvalho Centenário, erguia-se uma estrutura moderna e elegante, o Conservatório Mendonça Almeida, quase pronto para sua inauguração. Carolina, agora formada em arquitetura e trabalhando em parceria com Rafael, supervisionava os últimos detalhes da construção. O projeto havia se tornado sua tese de conclusão de curso, recebendo os mais altos elogios da banca examinadora. Quanto a Jorge Vasconcelos, as evidências reunidas por Eduardo e os documentos encontrados por Solange haviam sido suficientes para reabrir a investigação sobre o acidente de Elisa. O advogado enfrentava agora um processo criminal e várias ações civis movidas pelas famílias que ele havia manipulado por anos. Em um belo domingo de primavera, enquanto os jardineiros plantavam as últimas mudas no novo jardim sensorial do conservatório,
Carolina encontrou Rafael contemplando o horizonte da varanda principal. Um cruzeiro por 10 centavos pelos seus pensamentos, brincou ela aproximando-se. Rafael sorriu, aquele sorriso que agora iluminava seus olhos de uma forma que não acontecia desde a perda de Elisa. Estava pensando em como a vida dá voltas. Há um ano, eu era um homem solitário, consumido pelo luto e por perguntas sem respostas. Agora temos respostas e um futuro para construir, completou Carolina, entrelaçando seus dedos nos dele. Nos meses que se seguiram à tempestade, seu relacionamento havia evoluído naturalmente de uma conexão ancestral para algo muito mais pessoal e profundo. Trabalhando lado a lado no projeto do conservatório, descobriram que compartilhavam não apenas um legado familiar, mas também valores, sonhos e uma visão comum do futuro. "Sabe o que mais me fascina?", comentou Rafael. Como Helena parecia saber que este momento chegaria. Como se tivesse plantado sementes ao longo de gerações, sabendo exatamente quando e como floresceriam. "Talvez tenha sido assim mesmo", respondeu Carolina pensativa. "Ou talvez o amor verdadeiro simplesmente encontre um caminho, não importa quanto tempo leve." Do interior da casa chegava o som suave de um piano. Antônio, que havia descoberto um talento musical adormecido, praticava a mesma canção de ninar que Carolina tocara na noite da tempestade. A melodia que agora sabiam ser uma variação da Sonata do Destino, composta por Helena. "Eles vêm para o jantar?", perguntou Rafael, referindo-se a Antônio e Solange. "Sim, e Eduardo também. Ele tem novidades sobre a restauração do piano original de Helena. Aparentemente encontraram outra partitura escondida dentro dele." Rafael sorriu, abraçando Carolina pelos ombros enquanto observavam o sol começar a se pôr atrás das montanhas de Petrópolis. "Parece que nossa ancestral continua nos surpreendendo, mesmo depois de tantos anos." "Algumas histórias nunca terminam realmente", respondeu Carolina, recostando-se contra ele. "Apenas encontram novas formas de serem contadas." Enquanto permaneciam ali, envolvidos pelo calor um do outro e pela luz dourada do entardecer, Carolina pensou em todas as gerações de Mendonças e Almeidas que haviam vivido, amado e sofrido antes deles. Em Helena e Fernando, separados pelo destino, mas unidos pela eternidade. Em Elisa, cuja vida fora interrompida cedo demais, mas cujo legado vivia através do conservatório que em breve abriria suas portas. E principalmente, pensou no futuro que agora se abria diante deles. Um futuro livre das sombras do passado, construído sobre uma fundação de verdade e reconciliação. Um novo capítulo em uma história que começara há mais de um século, em uma mansão nos morros de Petrópolis, onde duas almas destinadas a ficarem juntas finalmente encontraram seu caminho de volta uma para a outra. Quando o último raio de sol desapareceu atrás das montanhas, Carolina e Rafael entraram de mãos dadas na Casa das Acácias, agora não mais assombrada por segredos ou maldições, mas iluminada pela promessa de um novo amanhecer para as famílias que finalmente haviam se tornado uma só.